Final do mandato do Arthur Lira tem sido trágico. É um verdadeiro desastre o que Lira tem feito nos últimos meses. Na minha opinião, não vai fazer sucessor, não vai conseguir ser senador, vai ser traído em Maceió e vai cair no Vale do Esquecimento. E será preso, hein? Como já preconizou um cacique do Centrão no ano passado. Lira cometeu um monte de erro porque ele tá desesperado, ele sabe que a vaca foi pro brejo, vai ser traído, tem gente esfregando as mãos pra apunhalá-lo pelas costas, e eu não tô falando de erros, não, como o PL da interrupção gestacional. Eu tô falando de erros que ele se queimou, deixando a bancada ruralista fula da vida. Os caras vão traí-lo. Lira já era um político todo poderoso, mas na verdade é um político fraco. Mas qual a sua opinião sobre isso? Lira vai ser preso? Vai cair no Vale do Esquecimento? Ele já era? Tá desesperado? Você curte, quer ver o Lira se lascando e se dando mal? Quem sabe preso? Então deixa aquele like no vídeo e se inscreva no canal. Eu estou simplesmente impressionado com a quantidade de erros que o Arthur Lira tem cometido recentemente. Porque o Lira sempre foi um político muito centralizador, certeiro nas suas decisões, e até colocaram nele um poder exagerado, uma sapiência política ou um capital político que ele nunca teve. Porque político bom, pessoal, não age com o fígado. O Renan Calheiros, por exemplo, não tem fígado. Eles falam assim, porque político tem que deixar o fígado na geladeira. O Renan fez uma cirurgia e tirou o fígado, mas o Lira não. O Lira tá tão desesperado que ele cometeu erros recentemente que praticamente destruíram qualquer possibilidade dele de fazer o Omar Nascimento. E eu não tô falando do PL da interrupção gestacional, porque ele pegou todo o ônus da situação, acabou sofrendo pressões públicas, protestos, teve gente que queimou o Arthur Lira ali, o boneco dele, em plena praça pública, mas não tô nem falando disso. O que eu tô falando é que ele cometeu erros que o prejudicaram com as bancadas e com os partidos. Um erro que ele cometeu recentemente foi ter deixado a bancada do agronegócio, a bancada ruralista, furiosa com a decisão sobre a alíquota zero para carnes na cesta básica. Porque basicamente havia uma discussão que a bancada ruralista estava fazendo um lobby para incluir mais proteína na cesta básica. Eles queriam colocar um tipo de corte de carne na cesta básica e isso era apoiado pelo governo. Porque o Lula quer fazer com que a população se alimente melhor, incluindo carne na cesta básica. Só que aí o Lira começou uma conversa para boi dormir, falando o seguinte, não, a gente não pode tirar a alíquota da carne, porque aí toda a população vai ter que pagar. Primeiro que é muito possível você tirar a alíquota de certos tipos de corte e manter em outros, e talvez até aumentar para compensar. Mas o Lira foi um dos que defendeu a alíquota zero ou a desoneração da folha de pagamento. E todos nós estamos pagando por isso. Então essa conversa do Lira é uma conversa para boi dormir. Por isso que a bancada ruralista está fula da vida com o Lira. Porque quando começaram a acontecer as discussões sobre a alíquota zero a respeito da carne, o Lira falou o seguinte, eu vou representar a bancada ruralista, fiquem tranquilos. Só que os caras se sentiram apunhalados. O Pedro Lupion, que é o presidente da bancada ruralista, é do partido Arthur Lira, falou, Lira, o que é isso? Que palhaçada é essa? Você nos sacaneou. E uma outra pisada de bola, e essa aí é uma pisada de bola que reforça a posição das traições do Arthur Lira. Porque estava tendo a discussão da PEC da anistia. Porque os partidos políticos, pessoal, eles precisam ter uma cota mínima de candidatos negros e mulheres. Só que alguns partidos descumpriram essa norma em 2022. E havia toda uma discussão para anistiar esses partidos. O Lira pautou esse projeto para ser votado, assim, de uma forma completamente assodada na semana anterior. O PSOL e o Partido Novo reclamaram do Arthur Lira, porque os caras falaram assim, ô presidente, como que você manda o relatório para votação em cima da hora? A gente nem consegue ler o relatório, você já quer que vote? Que discussão é essa? E a pressão em cima do Arthur Lira foi tão grande, mas tão grande, que aí ele teve que voltar atrás demonstrando fraqueza. Esse é o político controlador? Sem o orçamento secreto, o Lira não é absolutamente nada. E o problema é que ele sempre faz isso. Ele sempre pauta, quase que em regime de urgência ou de supetão, alguns projetos. E manda os relatórios para os partidos em cima da hora, então ninguém consegue discutir. Lira é truculento e é justamente essa truculência que tem feito vários deputados esfregarem as mãos, esperando só o momento ideal para falarem assim pro Lira. Lira, eu vou votar no Omar, mas na hora vão votar em outro candidato. Os caras estão
doidos para sacanear o Arthur Lira. Isso é óbvio, a Veja mostrou. A Veja trouxe a reportagem faz aí uma semana falando que o Arthur Lira já está mapeando as traições. Por isso que eles vão tentar antecipar a indicação do Omar Nascimento para agosto. Agora, para o próximo mês, para ele poder aparar as arestas. Mas não vai dar certo. Não vai dar certo. O Lira vai ser traído. A primeira derrocada do Lira não vai ser com o Omar. Não vai ser. A primeira traição do Arthur Lira vai ser em Alagoas com o João Henrique Caldas, o JHC. Que não vai escolher o vice indicado pelo Arthur Lira. Vai escolher o Rodrigo Cunha, que é senador. Essa é a primeira traição. A segunda traição vai acontecer com o Elmar Nascimento, que vamos falar a quantidade de X votos, não vai ter essa quantidade de votos. E o terceiro, ou a terceira traição, vai ser de novo do JHC, que vai se candidatar a senador em 2026, pegando a vaga do Arthur Lira. Querem apostar? É isso que vai acontecer. Sabe por quê? Porque a base do Lira é frágil, pessoal. O Lira governou, ao longo desses últimos 4 anos, como sendo um ditador, criando inimizades atrás de inimizades. E é claro que quando você cria ou governa dessa forma, impondo, pela imposição, pela força, você cria diversos adversários, diversos inimigos, que vão esperar o momento ideal para apunhalarem pelas costas. Isso vai acontecer. Na verdade, já está acontecendo. Os caras estão loucos para darem uma apunhalada no Arthur Lira. E eles vão fazer isso. Vão empurrar Arthur Lira para o Vale do Esquecimento e para a prisão. Porque nós temos que lembrar aquela reportagem da Veja com o cacique do Centrão que preconizou tudo isso que o Arthur Lira está passando. O cara falou, o Arthur Lira é o Rodrigo Maia amanhã. Justamente pela forma como ele governa a Câmara dos Deputados, criou muitas amizades. Rodrigo Maia não, perdão. O Arthur Lira é o Eduardo Cunha amanhã. E quando ele falou de Eduardo Cunha, a minha interpretação foi o seguinte, ele vai ser preso. Porque se ele quisesse, o cacique do Centrão, né, quisesse dar um exemplo lá que o Arthur Lira iria ficar enfraquecido, iria perder poderes, ele teria falado do Rodrigo Maia, que não tem exemplo melhor de deputado ou presidente da Câmara que caiu no Vale do Esquecimento como o Rodrigo Maia. Ah, mas ele falou Eduardo Cunha foi preso. Tem criado inimizades, gente poderosa querendo vê-lo se dar mal, ele vai ser preso. E, como eu falei pra vocês, a primeira traição vai acontecer em Maceió. Sabe por quê? Porque o João Henrique Caldas, que é o prefeito, que é um candidato do Bolsonaro, mas esqueçam Bolsonaro em Maceió. A visão tem que ser a respeito de Arthur Lira. Essa é uma campanha de Arthur Lira. O João Henrique Caldas recebeu as pesquisas recentes e ele viu que ele ganha no primeiro turno em todos os cenários. Todos. Isso mostra que o poder de influência do Arthur Lira em Maceió é muito baixo. E para piorar, de todos os candidatos ou de todos os políticos, Arthur Lira é que tem a maior rejeição. Como assim? Saiu a pesquisa do Instituto Paraná e falou o seguinte: em quem você não votaria de jeito nenhum se o candidato fosse apadrinhado por Bolsonaro, Lula, Renan Filho, Paulo Dantas, que é o governador de Alagoas, e Arthur Lira? 54% da população de Maceió não vota no candidato de Arthur Lira de jeito nenhum. É a maior rejeição de todos os candidatos. Lira tá desesperado, vai ser preso. Na verdade, ele já se lascou e bonito.